Olá, eu me chamo Joana Comiran e eu sou bolsista do Programa de Iniciação Científica do CNPq, EBSER, junto com a UFPR. Nesse programa, eu estou trabalhando em conjunto com o meu orientador, Marcos Vinícius Oreco Portela, e outros 7 pesquisadores. O assédio moral no trabalho, então, ele pode ser definido como uma conduta abusiva, intencional, frequente e repetitiva que ocorre no ambiente de trabalho. E ela se manifesta geralmente por meio de palavras, gestos, comportamentos ou de forma escrita. E ela visa diminuir, humilhar, constranger e desqualificar uma pessoa ou um grupo. Essas ações elas se tornam mais propícias no ambiente de trabalho, então, justamente por questões como hierarquização, regulamentação insuficiente e competitividade. No ambiente hospitalar, os trabalhadores eles são submetidos a inúmeras situações que podem gerar episódios de assédio moral no trabalho. Isso pode ser justificado pela pressão do próprio trabalho, jornadas longas, trabalho em plantões e outras situações que podem gerar instabilidades diversas. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é identificar se há assédio moral entre os profissionais que atuam no hospital universitário da região sul do Brasil. Para coletar os dados, foram aplicados 3 instrumentos. Então, o primeiro deles foi a escala laboral de assédio moral, o segundo, a escala de percepção de assédio moral no trabalho, e o terceiro, escala de impacto afetivo do assédio moral no trabalho. Junto com as escalas, também foi aplicado um questionário sociodemográfico para coletar informações como sexo, idade, categoria profissional, tempo de serviço e o tipo de vínculo do participante com a instituição. A técnica adotada foi a de amostragem por conveniência, e a divulgação da primeira coleta de dados foi por meio de canais eletrônicos de comunicação institucional. A coleta ela ocorreu então de forma anônima e voluntária, através de um formulário eletrônico. No que tange à análise, os dados eles vão ser calculados através das medidas descritivas amostrais e dos indicadores, de modo geral, e também por subgrupos amostrais. Eles vão ser relacionados ao comportamento organizacional e tudo vai ser derivado da compilação dos dados da escala Elam, que foi a primeira mostrada aqui. Vão ser adotados também testes de igualdade, de proporção e de Kruskal-Willis. A pesquisa ela foi aprovada no Comitê de Ética com respeito às normativas 466/12. Até o momento, então, participaram 108 pessoas do estudo e, em relação aos dados sociodemográficos, algumas categorias elas tiveram maior frequência, como, por exemplo, o sexo feminino, que foi predominante entre as respostas e atingiu 88% do total da amostra. Em relação à categoria profissional, a gente também observou que a maioria eram profissionais da enfermagem, totalizando 55%. Como ainda não houve uma análise conjunta entre as escalas aplicadas, eu vou abordar aqui alguns pontos que apresentaram uma frequência mais significativa. Em relação à frequência com que os participantes recebem informações confusas ou imprecisas no trabalho, 42,5% dos participantes preencheram a frequência de muitas vezes ou sempre. E no que concerne a obrigação de realizar tarefas que não são de sua responsabilidade, 37,9% assinalaram a frequência de muitas vezes ou sempre. Essas perguntas, elas apresentam frequências significativas para demonstrar situações que podem ser associadas ao assédio moral, o que vai ser verificado posteriormente quando analisado em conjunto com o restante das escalas e dos dados sociodemográficos também. Nós vimos então que a literatura ela aponta os malefícios de quem sofre assédio moral e também outros prejuízos no trabalho de forma geral. Nesse sentido, a finalização dessa pesquisa ela fará com que a gente possa conhecer a realidade do hospital universitário que a gente está trabalhando e verificar a existência ou não de assédio moral, possibilitando mudanças caso haja necessidade. Eu agradeço ao CNPq, ao UFPR e ao EBSER pela oportunidade de apresentar a nossa pesquisa. Até a próxima e muito obrigada!